Oi, terceiro ano, tudo bem? Aí eu de novo aqui para a aula de matemática, nossa primeira aula via web. Da mesma forma que eu orientei vocês lá na aula de língua portuguesa, observem sempre quando tiver na apostila o QR Code e a realidade aumentada. E nunca se esqueçam do portal também, do portal positivo, tá bom? Estudem por lá. Como tem na apostila todo o conteúdo, mas no portal tem complementos, né? Tem outras atividades, tem a interação, então você vai poder adquirir mais conhecimento através do acesso por lá, tá bom? Não esquece de usar o portal também, sempre, combinado? Tá? Em matemática a gente está começando também no capítulo 4, olha que coincidência, capítulo 4, e no capítulo de matemática nós vamos trabalhar números e medidas. Nós vimos nas aulas anteriores que os números têm uma quantidade diferente, uma relação diferente à sua quantidade, ao código, à ordem, de acordo com a sua posição, não é verdade? Então, eu tenho aqui o quadro valor de lugar, que eu chamo de QVL, que você já viu isso na apostila também, né? Quadro valor de lugar. Então, os números que todo mundo conhece, né? São esses numerais que podem formar qualquer número em relação à sua quantidade. Então, nós temos a unidade, podemos ter dezena, centena. Então, de 1 até 999, a gente consegue colocar aqui. Então, vamos fazer o 999. Vamos lá? 9 unidades, 9 dezenas e 9 centenas. Não é? Não é isso? Então, eles não estão simplesmente soltos aqui, eles têm um significado, né? Uma quantidade referente aonde eles estão posicionados, né? Eu sempre começo pela unidade, correto? 9 unidades, 9 dezenas, 9 centenas. Como que é a leitura desse número mesmo? 999. A decomposição dele pode ser, né? 900 mais 90 mais 9. Lembra disso? A gente trabalhou bastante, né? Do bimestre passado. Depois do 999, que número vem? Alguém sabe me dizer? Nós temos uma amiga aqui na turma, que não é do terceiro ano, mas aqui da escola, que tem um nome parecido com esse número. Alguém lembra? Do 999 vem o número 1000. Não é 1000, né? Giovana 1000, mas é o numeral 1000. E lá na apostila, na página 4, já começa falando sobre ele, ó. Vamos lá? Abre aí a sua apostila na página 4 e temos um QR Code. Olha só, utiliza depois, tá bom? Depois de 999, que número vem? Vamos ver aí o texto, olha. No ano de 2010, Anhanguera era um município com a menor população do estado de Goiás. Segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, havia somente 1.020 habitantes. Então, aqui nós temos o mapa do estado de Goiás, né? Lá no Brasil, é claro. E tem a cidade de Anhanguera. Só para lembrar, gente, curiosidade, ó, Anhanguera é uma palavra tupi-guarani. Olha que legal. E é o nome dessa cidade. Então aqui tem a Rosa dos Ventos, o mapa do Brasil, a escala, tem tudo aqui, né? A legenda para vocês. Então tem algumas perguntinhas aqui para responder, olha. Você sabe ler o número de habitantes que havia nesse município naquele ano? Eu li para vocês, né? Mas você consegue ler sozinho? E nele havia mais de 999 habitantes ou menos? Então responda aqui. Tá? 1020 é mais ou menos que 999? Então escreve aqui para mim, tá bom? Na próxima página nós temos aqui mostrando o material dourado, lembra, né? Cada cubinho representa unidade. O bastão representa a dezena. A placa representa centena, né? Então aqui está mostrando, olha, eles sem estar em grupo, né? Depois agrupados de 10 em 10, né? Cada palitinho que vale 10, 10 juntos formam o quê? Centena. Olha aquilo que está escrito no post-it, ó.
esses cubinhos podem ser trocados por 10 barrinhas, juntando tudo, né? Agora, se eu junto essas 10 barrinhas, vou formar o quê? Uma placa de 100, que é a centena. E essas 10 barrinhas podem ser trocadas por uma placa, que é a centena. Aí, então, lá no material de apoio, você vai destacar as peças e colar aqui, olha, representando o número 999, tá bom? Tem um exercício de imaginação aqui, ó. Imagine que um município tinha 999 habitantes e nasceu mais um morador, né? Quantos habitantes o município ficou? Depois do 999 vem o 1000, né? Não é isso? Então, aqui nós temos uma explicação, olha só. Acompanhe a representação com material dourado da quantidade de habitantes desse município após esse nascimento. Então, aqui nós temos 9 placas de 100, 900, 9 barras de 10, 90, e 9 cubinhos de unidade, né, unitário. Se eu colocar mais um, esses 9 vão se tornar o quê? Uma dezena, não é verdade? Então, eles vão se transformar numa barra com 10. E juntando com esses outros 9, vão ficar o quê? Mais uma placa de 100. Então, vou ter 10 placas de 100. Juntando tudo, eu vou ter o quê? 10 placas de 100, eu vou ter o quê? Um cubo, né? Essas 10 placas juntas, unidas, vai me dar um cubo. E esse cubo, qual é o valor dele? 1000, certo? Então, juntando 10 placas do material dourado, temos 1000 cubinhos. Olha que interessante. Aqui eu tenho 1000 cubinhos. Legal, né? Podemos trocar as 10 placas por um cubo grande formado por 1000 cubinhos. Pergunta: quantas barras são necessárias para formar um cubo grande? Agora eu quero as barras de 10. E com quantos habitantes ficou o município, né? 999 mais 1 ficou quanto? Aí coloca aqui o numeral, né? O cubo grande do material dourado representa 1000 unidades, ok? Destaque do material de apoio as peças do material dourado e represente no espaço abaixo a quantidade de pessoas que viviam em Anhanguera em 2010. Agora vocês vão ter que pegar lá no texto, na página 4, quantos habitantes tinha em Anhanguera e vão representar aqui embaixo. Lembra que se eu já tenho 1000, o que eu posso fazer? Eu vou desenhar 1000 cubinhos? Mas eu tenho mais de 1000 habitantes lá, não era? 120, 1020. Então, eu vou desenhar 1020 cubinhos? Como que eu vou fazer isso? Então, se eu sei que um cubo, esse cubão aqui, né? Cubo, são 10 placas juntas, formam um cubo, vale 1000, então eu já posso desenhar o quê? Um cubo, não um cubinho, né? Um cubo. E a quantidade de habitantes é 1020. E 20, como que eu vou representar o 20? Vou desenhar 20 cubinhos? 20 são o quê? 2 dezenas. E a dezena é representada como? As barrinhas com 10, né? Então, eu vou desenhar quantas barrinhas? Se é 20, 2 dezenas. Então, eu vou desenhar 2 barrinhas de 10, né? Então, quantas e quais peças você usou? Na verdade, você vai colar, né? E o número 1020 é formado por quais algarismos? Quais os algarismos que eu uso o 1020, né? Os algarismos. Lembrando que esses algarismos eu posso escrever qualquer número em qualquer valor, não é verdade? Então, quais os algarismos que eu vou usar? Na próxima página, página 8, eu vou completar aqui o quadro com os números faltosos. Facinho, hein, gente? E vocês vão fazer aqui as atividades que está proposto, né? De acordo com as instruções. A letra A. Encontre no quadro e pinte o número que indica a população de Anhanguera em 2010. Quantos habitantes tinha naquela época mesmo?
Procura aqui e pinte, né? B, você reparou que há espaços em branco no quadro? Então, é para você preencher, tá certo? C, trace mais uma linha abaixo do quadro. Aqui, ó, vocês vão fazer um traço aqui, uma outra linha, ok? E continue a sequência preenchendo os números depois de 1020. Depois de 1020, quais os números que continuam na sequência? Vocês vão fazer aqui, ó, seguindo a mesma ordem, né? Do espaço e até o final. Só uma linha, tá bom? E aqui embaixo, na letra D, que número está logo depois do 1020? Que número vem depois do 1020? E logo antes, quem vem logo antes de 1030? Quem vem antes de 1030? E quais os números que estão entre, ou qual é o número que está entre 1027 e 1029? Qual o número que está entre esses dois aí? Tá certo? Aqui nós temos o que? VL, unidade, primeira ordem, dezena, segunda ordem, centena, terceira ordem. E o 1000 é a mais do que 100, não é? Então, ele já está na quarta ordem e ele se chama unidade de milhar. E o símbolo dele é 1, né? Um M, né? O M, que antes é UDC, e unidade de milhar, UM. Então, 1000 é o quê? 0 unidade, 0 dezena, 0 centena, uma unidade de milhar. Certo? O número 1000 é formado por 4 ordens, ó, primeira, segunda, terceira e quarta, né? A quarta ordem chama-se unidade de milhar. Veja que para representar o 1000 no quadro valor de lugar, usamos mais uma coluna e no ábaco mais uma haste. Então tem o desenho aqui do ábaco, né, na apostila. Nós já trabalhamos o ábaco também. Então unidade, dezena e centena e unidade de milhar. Então para representar o número 1000 vou apagar aqui para não atrapalhar. 999 eu já preenchi, certo? Então, 0 unidade, 0 dezena, 0 centena, unidade de milhar e o número 1, né? 1000, 1000, né? Unidade de milhar. No post-it fala, lembre-se que cada pino ou haste do ábaco podemos colocar até 9 argolas. Então, aqui no ábaco, cada haste só pode até 9, ok? Não esqueça disso. Os pinos vazios representam o 0, né? O numeral 0, ok? Aí vocês vão olhar aí na página 9, fazer as atividades propostas aí também na página 9. E aqui tem uma explicação também, olha. Quando escrevemos números com 4 ordens por extenso, usamos a palavra 1000 para indicar as unidades de milhar. Se o algarismo dos números das unidades de milhar for 1, lemos 1000 ou 1000. Então, 1001, 1002, 1003, 1050, 1199, 1327. Passou de 1999, vem o quê? 2000, depois 3000 e assim por diante, tá bom? Isso está explicado aqui, olha, nesse texto. Leia com atenção, tá bom? Então, tem as atividades, tem aqui o ábaco para você fazer também. Represente no ábaco o número 1020, aqui no ábaco, tá bom? E observe o ábaco abaixo e responda ao que se pede. Então, olha, a unidade é o vermelho, né? Dezena, verde, centena é o roxo. E a unidade de milhar aqui é laranja, para você não ficar confuso em relação aos seus valores, tá bom? Então, você vai responder, qual número está representado neste ábaco? Que número que tem aqui? Conta aí e fala para mim. B, você sabe que número vem depois de 1999? Já falei aqui também, né? Tá bom? Então, por enquanto, é até aqui essa página que eu peço para vocês fazerem. Reveja de novo o vídeo se tiver alguma dúvida. E mais tarde a gente continua na correção e na continuidade deste tema, porque esse tema é bem grande, tá bom? Para não ficar cansativo, vou terminar aqui. Um abraço para vocês e até mais.